Muito antes de ser conhecido como rei, guerreiro ou salmista, Davi era apenas um menino, um jovem pastor de ovelhas, vivendo longe dos palácios e das decisões importantes, enquanto Israel tinha um rei forte aos olhos humanos. Deus já havia decidido fazer algo novo, porque o coração daquele rei havia se afastado do propósito divino. Então, o Senhor fala ao profeta Samuel e o envia à casa de Jessé, em Belém. A missão era clara: ungir o novo rei de Israel. Quando Samuel chega, Jessé apresenta seus filhos mais velhos, homens altos, fortes, experientes, com aparência de liderança. Um por um, eles passam diante do profeta, mas Deus rejeita todos. Até que Samuel pergunta se ainda havia outro filho. Quase como alguém que se lembra de algo sem importância, Jessé responde que sim. Ainda havia o menor, mas ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Davi não foi chamado para a reunião. Não foi considerado uma opção. Não parecia alguém digno de atenção, mas Deus manda buscá-lo. Quando Davi chega, ainda jovem, simples, com cheiro de campo e marcas do trabalho diário, Deus fala claramente ao profeta. É este. Samuel então unge Davi diante de seus irmãos. E naquele momento, o Espírito do Senhor se apodera dele. Ainda que ninguém ali entendesse, algo eterno estava começando. Mas após a unção, nada muda externamente. Davi não se torna rei no dia seguinte. Ele volta ao campo, volta às ovelhas, volta ao anonimato. É ali, longe dos aplausos, que Deus continua moldando seu caráter. No silêncio do campo, Davi aprende a cuidar, a proteger e a confiar. Enfrenta leões e ursos para defender aquilo que lhe foi confiado. Ele aprende que Deus é sua força quando ninguém está olhando. O tempo passa, e Israel se vê novamente diante de um grande desafio. Os filisteus avançam, e do meio do exército inimigo surge Golias, um gigante experiente, armado, confiante, desafiando o povo de Deus. Por 40 dias, ele afronta Israel, e por 40 dias, ninguém reage. O medo paralisa. O exército se cala. Até o rei, Saul, se esconde. É nesse cenário que Davi aparece novamente. Ele não chega como soldado, mas como mensageiro, levando alimento aos irmãos. Mas ao ouvir o desafio de Golias, algo se revolta dentro dele. Enquanto todos veem um gigante impossível de vencer, Davi vê um homem desafiando o Deus vivo. Ele pergunta: quem é aquele que ousa afrontar o povo de Deus? Seus próprios irmãos zombam dele, o acusam de arrogância e imaturidade. Tentam fazê-lo recuar. Mas Davi não se move por opiniões humanas. Ele se move por convicção. Quando Davi se apresenta a Saul, o rei tenta desanimá-lo, dizendo que ele é apenas um menino e Golias um guerreiro experiente. Mas Davi não responde com medo. Responde com testemunho. Conta que no campo enfrentou leões e ursos e que o mesmo Deus que o livrou lá, o livraria agora. Saul tenta então vestir Davi com sua armadura. Mas Davi percebe que não consegue se mover com aquilo. Ele entende que não vencerá tentando ser outra pessoa. Ele retira a armadura, pega sua funda e escolhe 5 pedras lisas do riacho. Ele vai para a batalha com aquilo que Deus já havia colocado em suas mãos. Quando Golias vê Davi, ri dele, zomba, menospreza. Mas Davi não se intimida. Ele declara palavras que ecoam até hoje. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não confia em força física. Ele confia na autoridade de Deus. Nesse momento que antecede a vitória, existe um detalhe que a Bíblia não descreve de forma explícita, mas que podemos compreender. De um lado, Davi, um jovem pastor. Do outro, um guerreiro gigante, cuja presença aterrorizava qualquer adversário. Golias confiava em sua força e em sua armadura pesada. Davi, porém, confiava no Deus de Israel. E é aí que nasce a diferença. Ao observar atentamente o gigante, Davi provavelmente percebeu que quase todo o corpo de Golias estava protegido. Havia poucas brechas. Apenas um ponto permanecia exposto. A testa, um pequeno espaço, quase como uma mira precisa, o único local onde um golpe poderia ser fatal. Davi, cheio do Espírito de Deus e convicto de sua missão,
Compreendeu que não poderia errar. O acerto precisava ser exato. Não havia segunda chance. E essa consciência não o paralisou. Ao contrário, o fortaleceu. Criado no campo, Davi estava acostumado a usar a funda. Aquela não era uma arma estranha para ele, mas uma extensão de sua própria habilidade. Sua mira havia sido treinada em dias comuns, enquanto cuidava das ovelhas. E naquele momento decisivo, essa experiência se uniu à direção divina. Podemos imaginar a cena. Davi gira a funda com firmeza e precisão, mantendo os olhos fixos no alvo que já estava claramente definido em sua mente. Não era apenas um movimento técnico. Era um ato de fé, confiança e obediência. E Deus estava com ele. Então, ele corre em direção ao gigante. Uma pedra, um lamento e o impossível cai. Golias cai, o medo cai, a afronta cai e Israel vence. Aquele menino esquecido se torna um símbolo de fé, coragem e obediência. Davi nos ensina que Deus não escolhe pela aparência, mas pelo coração, que o secreto prepara o público, que gigantes surgem não para nos destruir, mas para revelar quem somos em Deus. A história de Davi é a prova de que ninguém é pequeno demais quando Deus está no centro, que a fé verdadeira age, que a vitória começa muito antes do campo de batalha, ela nasce no coração que confia. E assim, o pastor se torna guerreiro, o esquecido se torna lembrado, o improvável se torna escolhido, porque quando Deus decide levantar alguém, nenhum gigante pode impedir. Se você foi tocado por esta mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la hoje. Deixe seu like e se inscreva para mais histórias como essa. Obrigado por assistir.